Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: a teologia da experiência. E, querido obreiro, não se esqueça de algo muito importante. A Bíblia Sagrada não é um simples livro. Ela é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a eterna e a sempre atual Palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude na ministração de sua palavra. Amém. Introdução. O que é a teologia da experiência? Já de início, posso afirmar que não se trata de uma proposta genuinamente bíblica, embora se utilize da Bíblia Sagrada a fim de cooptar os mais ingênuos e desorientados. Ao cotejar suas proposições à luz da Palavra de Deus, vinha concluir que ela nasceu de uma hermenêutica subjetivista, existencialista, relativista e temerariamente liberal. Segundo esse remedo teológico, a verdade nasce da experiência de cada ser humano em particular e não de um padrão absoluto e universal como a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Não minimizo aqui a experiência cristã, pois, doutra forma, como viríamos a conhecer pessoalmente o Senhor Jesus Cristo? A partir desta propositura, contudo, não podemos enxergar nossas experiências como uma teologia em si e entronizá-las acima das Santas Escrituras. No máximo, devemos vê-las como resultado de uma teologia. Por conseguinte, se as não examinarmos criteriosamente a partir dos cânones sagrados, viremos a experimentar seguidos desastres espirituais, morais e até mentais. Que o Espírito Santo, o real intérprete da Bíblia Sagrada, nos conduza neste estudo bíblico. E que todas as nossas experiências sejam aferidas, cotejadas e confrontadas pela sã doutrina. Não podemos fugir aos modelos dos santos profetas e dos apóstolos do Cordeiro de Deus. Consolemo-nos, pois, neste conselho do irmão Paulo. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Filipenses capítulo 3 e versículo 15. Tópico 1. O que é a teologia da experiência? Aquilo que alguns teimam em chamar de teologia da experiência não é algo novo nem pós-moderno. É um artifício tão antigo quanto a dialética usada por Satanás para derrubar os primeiros genitores da humanidade, Adão e Eva. A fim de balizarmos esta dissertação, porém, retrocederemos até o filósofo e teólogo alemão Friedrich Schleiermacher, que viveu entre 1768 a 1834. Antes, porém, buscaremos definir a tal teologia. Ponto 1. Definição. A teologia da experiência é, com efeito, uma descabida ideologização da experiência cristã. Seu alvo primordial é transformá-la num fim em si mesma, como se o experimentalismo fosse capaz de avaliar e até julgar todas as nossas decisões espirituais, morais e éticas. Seus proponentes alcunham-na de teologia, visando conferir-lhe uma autoridade absoluta, como se ela estivesse deveras alicerçada em alguma autoridade superior à Bíblia Sagrada.
Na verdade, essa falácia não é teologia nem ideologia. É uma dessas tralhas que o maligno vem usando desde o Éden para confundir e instigar os fiéis à apostasia e à perdição eterna. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ponto 2. Objetivos. O principal objetivo da teologia da experiência é esvaziar a Bíblia de sua autoridade soberana e irretorquível. Tal simulacro visa, outrossim, destruir a identidade da Igreja de Cristo e tornar sem efeito a proclamação do Evangelho e o ensino persistente da Palavra de Deus. Nessa arremetida antropocêntrica, a teologia da experiência objetiva desconstruir as Sagradas Escrituras com uma referência máxima do cristão no que tange à espiritualidade, a moral, a ética e a sua conduta pessoal. E, no lugar da palavra de Deus, intenta impor os ensaios, erros e possíveis acertos humanos, ensejando ser o homem efetivamente a medida de todas as coisas. Ponto 3. Buscando um ponto de equilíbrio. Não quero aqui menosprezar a experiência humana, e muito particularmente a cristã, e tê-la como inútil e desnecessária. Antes, realço-lhe a imprescindibilidade, pois sem ela o ser humano estaria desprovido de herança cultural, tradição religiosa e acúmulos científicos. O que não quero é ideologizá-la, nem a transformar numa teologia, porquanto longe está de ser uma reflexão piedosa e racional acerca de Deus. No entanto, temos de ver nossas experiências como resultado de uma teologia. Se a teologia for boa, as experiências não serão ruins. Mas se for ruim a teologia, como haverão de ser boas e aproveitáveis as experiências? Haja vista as experimentações morais, psicológicas e científicas, arquitetadas, produzidas e impostas pelos comunistas e pelos nazistas. Por essa razão, é mister fundamentar cada uma de nossas experiências na Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Tópico 2. A gênese da teologia da experiência. Como já adiantamos, partiremos do teólogo alemão Friedrich Schleiermacher, 1768 a 1834, a fim de estabelecer a gênese da pretensa teologia da experiência. Como daqui a pouco constataremos, o experimentalismo de Schleiermacher acabará por desaguar no existencialismo de Kierkegaard, que, por seu turno, desembocará no hedonismo repaginado de Aristipo de Cirene. E como só ia acontecer nessas ocasiões, as três vertentes terminam por se encontrar no grande mar visto por João, no Apocalipse, do qual surgirá o Anticristo. Apocalipse capítulo 13 e versículo 1. Ponto 1. O experimentalismo de Schleiermacher. Afinal, Friedrich Schleiermacher foi mais teólogo que filósofo, ou mais filósofo que teólogo. No afã de jungir suas atividades acadêmicas e pastorais, o pensador alemão começou a incomodar-se com a rígida sistematização da teologia protestante. Segundo ensinava, a religião situa-se prioritariamente no domínio dos sentimentos. E assim lecionando, veio ele a destacar a experiência como a pedra de toque na aferição da religiosidade humana. Sua influência no universo teológico protestante só viria a ser superada por Karl Barth. Friedrich Schleiermacher não tinha a Bíblia como a baliza primordial de sua vida.
Aliás, ele passou a história como o pai da teologia liberal. Numa análise rápida do pensamento de Schleiermacher, eu diria que o seu experimentalismo faz uma longa fronteira com o existencialismo de Kierkegaard. Apesar de algumas divergências, ambos convergem em vários pontos nevrálgicos. Ponto 2. O existencialismo de Kierkegaard. Nascido em Copenhague, Søren Kierkegaard, 1813 a 1855, é considerado o primeiro filósofo existencialista da história moderna. Sua vida espiritual, sentimental e social é marcada por constantes e incompreendidas angústias. Em seus escritos, deixa transparecer com perturbadora nitidez suas decepções com a Igreja da Dinamarca, com a intelectualidade de sua época e com o próprio coração. Num de seus escritos, Kierkegaard confessa uma experiência sofridamente existencialista. O que eu sou é um nada. Isto dá a mim, a meu caráter, a satisfação de conservar minha existência no ponto zero. Por que tanta angústia? Embora conhecesse a palavra de Deus, desconhecia por completo o Deus da palavra. E dessa maneira deixou-se afogar por experiências que refletiam uma vida distante do Consolador Divino. Kierkegaard, ao que parece, não veio a descambar no existencialismo destrutivo e hedonista do século XX, cujo maior representante foi Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980. Não obstante, jamais logrou desfrutar de uma vida abundante em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ponto 3. O hedonismo de Aristipo de Cirene. Aquele que realça a experiência humana como se esta fosse a última instância na aferição de sua vida espiritual, moral e ética, terminará por sobrelevar o existir em detrimento do ser. E dessa forma, mais existindo que vivendo, sem qualquer amparo divino, virá adotar o hedonismo como seu único e supremo bem. Ele, a partir daí, existirá para ter prazer e sofregamente buscará o prazer para existir. Na verdade, alguém em tal condição não é. Limita-se a existir como se não houvesse Deus, eternidade, céu ou inferno. O seu lema é o imediatismo. Comamos e bebamos porque amanhã todos morreremos. O hedonismo é tão antigo quanto as concupiscências humanas. Se bem que tem Aristipo de Cirene, 435 a 356 a.C., como ideólogo, tal filosofia brotou no homem no exato instante em que nossos primeiros genitores cobiçaram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3 e versículo 6. João descreve o hedonismo como a essência do presente século. Prestemos atenção, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2 e versículo 16. Portanto, se dermos asas às nossas experiências, não alçaremos voo algum para o alto junto a Cristo nos lugares celestiais. Precipitar-nos-emos no abismo de um existencialismo angustiante, terminal e destruidor. Quanto ao hedonismo, tenhamos em mente que o alvo do ser humano não é o prazer pelo prazer, mas agradar a Deus em todas as coisas, de acordo com a confissão de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive.
e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó, capítulo 19, do versículo 25 ao 27. Tópico 3. Por que a teologia da experiência é nociva? Portanto, já não resta dúvida alguma quanto à malignidade da teologia da experiência. Aliás, conforme já enfatizamos, esse arremedo nem teologia é. Não passa de um artifício filosófico que acabará por lançar seus adeptos à completa ruína espiritual. Vejamos a seguir 11 razões por que essa deformação teológica é daninha ao discípulo de Jesus Cristo. Ponto 1. A teologia da experiência é ruim porque não é teologia e jamais contou com o respaldo da Bíblia Sagrada. Trata-se, pois, de um engodo aparentemente lógico, conforme adverte-nos o irmão Paulo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Ponto 2. A teologia da experiência nociva, porque coloca a experiência humana acima da palavra divina, a Bíblia Sagrada. E como todos sabemos, nada pode estar acima das Santas Escrituras, porque a palavra de Deus é o nosso padrão máximo no que concerne a fé e a prática, segundo afiança-nos o apóstolo Paulo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ponto 3. A teologia da experiência é deletéria, porque convence o homem a menosprezar os conselhos divinos, fazendo-se aos próprios olhos mais sábio do que Deus. Por conseguinte, que jamais venhamos a ignorar a advertência de Salomão, o mais sábio dos homens. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Ponto 4. A teologia da experiência é perniciosa porque nos induz a selecionar apenas as experiências agradáveis e a desprezar as desagradáveis, posto que Deus fala-nos também nas lutas, tempestades e lágrimas. Espelhemo-nos, pois, na confissão de Davi, o experimentado rei de Israel. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. E mais adiante, volta a confessar o salmista. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119 e versículo 71. Ponto 5. A teologia da experiência destrutiva, porque enreda o crente a um existencialismo ateu, antibíblico e blasfemo. Neste ponto, temos de censurar a decisão de um colaborador de Paulo. Ansioso por experimentar o mundo, o tal obreiro, renunciando à fé, voltou-se contra o apóstolo. Eis o que pesarosamente escreve o doutor dos gentios,
acerca desse indivíduo que preferiu existir para este século a ser uma bênção ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 10. Ponto 6. A teologia da experiência é danosa, porque acabará por lançar o cristão a um abismo hedonista. Selecionando apenas as experiências prazerosas, há de rejeitar as provações que mais nos aproximam de Deus. Desgraçadamente, entre os tais encontram-se muitos que se dizem servos de Cristo, obreiros de Cristo. Assim o irmão Paulo descreve esses experimentalistas. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Ponto 7. A teologia da experiência é prejudicial porque acaba gerando outras tralhas e arremedos evangélicos, como a teologia da prosperidade, a confissão positiva e a teologia do coaching. Nós, todavia, somos intimados a conhecer ainda mais ao Senhor. Observemos, pois, o convite que nos faz Deus através do profeta Oséias. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 6 e versículo 3. Ponto 8. A teologia da experiência é daninha porque leva o crente, confiante em sua própria experiência, a desprezar a leitura da Bíblia Sagrada, a oração, o jejum e a prática da piedade. O profeta Isaías, porém, inspirado pelo Espírito Santo, exorta-nos a buscar a Deus imediatamente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, versículos 6 e 7. Ponto 9. A teologia da experiência é ruinosa porque instiga o crente a impor as suas experiências, até mesmo as mais ímpias, como padrão supremo de comportamento. Nós, porém, elegemos como padrão de comportamento pessoal e social a sempre inspirada e inerrante Palavra de Deus. Empenhemo-nos, então, por observar a recomendação paulina. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito capítulo 2 e versículo 7. Ponto 10. A teologia da experiência é antagônica à Palavra de Deus, porque, como já vimos, representa um dos fundamentos da teologia liberal que tantos prejuízos trouxe e ainda traz à Igreja de Nosso Senhor. Num momento tão difícil como este, levemos em conta a recomendação de Paulo ao pastor Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras.
Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Tito capítulo 2, versículos 1, 7 e 8. Ponto 11. A teologia da experiência é totalmente contrária a Deus, porque incita o homem, já contaminado pela síndrome de Lúcifer, a revoltar-se contra o Todo-Poderoso. E nesse afã, vem o cristão a repetir as palavras com as quais o maligno rebelou-se contra o Eterno. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. O atrevido e profano querubim teve de ouvir, por causa disso, a dura sentença do Todo-Poderoso. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14 e versículo 15. Tópico 4. Experiências ruins levam a teologias também ruins e vice-versa. Mostraremos agora algumas experiências que podem levar o cristão à ruína espiritual. Por esse motivo, temos de olhar, vigiar e orar em todo tempo e lugar, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Nessa luta, a Bíblia instrui-nos a discernir e a provar os espíritos, pois nem tudo que é espiritual procede de Deus. Ponto 1. A experiência do coração enganoso. Estejamos vigilantes, antes de tudo, às inclinações do nosso coração. Profundo conhecedor da natureza humana, escreve o profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17 e versículo 9. A nossa interioridade é tão complexa que só pode ser aferida com exatidão e eficácia por Deus, porque somente Ele conhece-nos por dentro e por fora. Atentemos às suas palavras. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17 e versículo 10. Por esse motivo, não nos guiemos apenas por nossas experiências, nem pelas inclinações de nosso coração. Busquemos em tudo o querer divino. Ponto 2. A experiência de Eva com o conhecimento proibido. Devido às nossas limitações, nem todo conhecimento nos é salutar, útil e conveniente. Vejamos o exemplo de nossa primeira genitora. Tentada pelo adversário a ir além do que necessitava saber, Eva caiu na ignorância espiritual. Gênesis 3 e 6. Portanto, buscamos apenas o que nos é lícito conhecer, segundo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, 1 Coríntios 6 e 12. Ouçamos a ponderação de Moisés. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 29 e versículo 29. Ponto 3. A experiência do bezerro de ouro. Já enredados na apostasia do bezerro de ouro, os israelitas demonstraram uma alegria tão contagiante que até parecia um culto a Jeová. Aquela celebração, porém, nada tinha de espiritual.
Não passava de um experimento ímpio, lascivo, demoníaco e pagão, conforme descreve o autor sagrado. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Êxodo 32 e versículo 6. Experiências como essa, querido irmão, repetem-se hoje em muitos arraiais evangélicos. Infelizmente, os incautos e mal pastoreados confundem a euforia da carne com a alegria do Espírito Santo. Tomemos cuidado, pois o diabo sabe como produzir fervor, alegria e até avivamentos. Falsos avivamentos. Provemos, pois, todas as manifestações espirituais. Ponto 4. A experiência dos pães bolorentos. Até mesmo uma experiência piedosa é capaz de lançar-nos em grandes embaraços. Por essa razão, devemos provar os Espíritos conforme adverte-nos João. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João capítulo 4 e versículo 1. Inclusive homens experientes e vigilantes como Josué podem cair nessas ciladas. O bravo general hebreu, por falta de prudência e firmado apenas em suas experiências, estabeleceu uma perigosa aliança em nome do Senhor com os dissimulados gibeonitas. Assim escreveu o autor sagrado acerca daquela ação temerária. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué, capítulo 9 e versículo 14. Posto que nossas experiências são enganosas e falhas, busquemos o conselho divino em todas as circunstâncias. Ponto 5. A experiência do falso regozijo espiritual. Como já vimos, nem toda alegria e fervor originam-se no Espírito de Deus. Haja visto o ocorrido quando o rei Davi trasladava a arca do Senhor a Jerusalém. Assim o historiador sagrado narra a formidável procissão. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. Segundo Samuel, capítulo 6 e versículo 5. Apesar de toda aquela alegria e fervor, tanto o rei quanto o povo adoravam a Deus de maneira errada e profana. Afinal, a arca do Senhor deveria ser carregada aos ombros pelos levitas e não transportada em carros de boi. Número 7 e versículo 9. Mas, embaídos por aquela experiência carnal, deixaram de lado a recomendação divina e, como resultado, o Senhor veio a ferir de morte a Uzá. 1 Samuel, capítulo 6 e versículo 7. Portanto, cuidemos de nossos cultos. Nem tudo que parece avivamento, avivamento é. Logo, estejamos vigilantes, discernamos cada manifestação espiritual, pois nem todas procedem do Espírito Santo. No campo litúrgico, as experiências desprovidas do indispensável discernimento bíblico redundam em carnalidades, bizarrices e grosserias. Ponto 6. A experiência com os mais experimentados. Estejamos atentos, pois nem sempre os cabelos brancos revelam retidão, verdade e temor a Deus.
Vejamos o episódio do jovem homem de Deus que, firmado apenas em sua experiência inexperiente, deixou-se enganar por um velho e frustrado profeta. O resultado é que, por acreditar num obreiro mentiroso, foi duramente castigado pelo Senhor. 1 Reis, capítulo 13, do versículo 18 ao 24. Portanto, muita prudência em relação aos conselhos dos mais velhos, pois os mentirosos e enganadores também envelhecem. Antes de tudo, procure conhecer seus conselheiros por seus frutos, pois através destes podemos discernir-lhes a índole e o espírito que neles opera. Ponto 7. A experiência da prostituição espiritual. Em seus provérbios, Salomão descreve a experiência de um rapaz que, ao desprezar as admoestações do Senhor, deixa-se enganar por uma adúltera. Provérbios capítulo 7, do versículo 6 ao 23. Fingindo-se espiritual e devota, a mulher arrasta o jovem tolo inicialmente ao pecado e finalmente à morte e ao inferno, conforme conclui o sábio rei de Israel. E ele logo a segue como boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões. Provérbios capítulo 7 e versículo 22. No primeiro momento, o moço até viera a pensar que aquela experiência provinha de Deus, pois o vocabulário da pecadora denotava piedade e devoção. Entretanto, na instância final, viu-se no Hades. O que lhe faltou? Dirigir a sua vida de acordo com a lei de Deus, conforme escreve o salmista. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119 e versículo 9. Ponto 8. A experiência do falso elogio. Uma das experiências mais agradáveis ao ser humano é ser objeto de elogios encômios. Afinal, vemo-nos reconhecidos e, dependendo de quem nos elogia, até endeusados. O apóstolo Paulo, entretanto, não se permitiu engodar pelos louvores do adversário. Vendo-se agoniado por uma jovem que não cessava de proclamar a todos que ele e seus companheiros de viagem eram servos do Deus Altíssimo, voltando-se a pitonisa, repreendeu com autoridade o espírito que nela operava. Atos 16 e versículo 8. Como, pois, fazer de tal experiência uma teologia? Mais bem-aventurança há em ser ignorado pelos homens do que em ser reconhecido e louvado por Satanás. Ponto 9. A experiência com as falsas profecias. No arraial dos santos, não são poucos os que, fingindo-se profetas, conturbam a obra de Deus com falsas mensagens e visões mentirosas. Nem mesmo o precavido Neemias viu-se livre dessa gente, conforme denuncia o Senhor numa de suas orações. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias 6 e versículo 14. As experiências com os falsos profetas, apesar de agradáveis às vezes, lançam-nos à ruína espiritual e moral. Eis porque devemos julgar os que em nosso meio profetizam e dizem ter sonhos e visões. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 29. Ponto 10. As experiências com os anjos. Que crente não almeja ver um anjo de luz?
No entanto, tal experiência já enredou alguns servos de Deus, inicialmente a uma heresia destrutiva, depois a apostasia e, por último, a ruína eterna. Tenhamos em mente que Satanás pode apresentar-se também como anjo de luz, segundo adverte o irmão Paulo, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma ou se transfigura em anjo de luz. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. Não nos esqueçamos de que as seitas proféticas têm em seus históricos várias narrativas de aparições angélicas. No que tange a essa experiência, sigamos a recomendação do apóstolo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Atos 1 e versículo 8. Ou melhor, Gálatas 1 e versículo 8. Além disso, essas aparições pretensamente divinas acabam por induzir os fiéis à angelolatria, culto dos anjos. Colossenses 2 e 18. Conclui-se, pois, que não carecemos ver anjos, serafins e querubins, a fim de aumentarmos a fé em Deus, pois o Santo Consolador está em nosso coração. Ponto 11. A experiência com a falsa escatologia. Os irmãos de Tessalônica, ainda imaturos na fé e na doutrina, viram-se fortemente perturbados por um esquema astuto e ardiloso de mentiras escatológicas. Tal experiência quase leva-os ao desvio espiritual e à apostasia. Para que isso não ocorresse, o irmão Paulo teve de intervir energicamente. Adverte-lhes o apóstolo: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 2. Logo, cuidado com os falsos profetas, mestres e doutores que, pretextando singular iluminação, ousam marcar o retorno de Jesus com o único fito de levar a palavra de Deus ao descrédito. Não carecemos de tais experiências. Ao invés disso, vigiemos e oremos, porque não sabemos quando virá o Senhor Jesus Cristo. Mas que ele virá, não temos dúvida alguma. Ponto 12. A experiência com o Anticristo. Nestes últimos dias, não são poucas as experiências com pseudocristos e anticristos. Tais experiências, aliás, são de tal forma convincentes e marcantes que podem vir a enganar até mesmo os fiéis, conforme adverte-nos o Senhor Jesus Cristo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24 e 24. Portanto, os que fazem de sua experiência uma teologia particular, não demorarão a colocá-la acima da palavra de Deus. E dessa maneira, predispor-se-ão a aceitar todas as mentiras de Satanás de conformidade com o escrito apostólico. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. No entanto, como veremos a seguir, nós podemos ter experiências indeléveis,
seguras e autênticas com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Tópico 5. O padrão bíblico das experiências cristãs. Constataremos agora, querido irmão, que todas as experiências genuinamente cristãs são fundamentadas na Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Embora personalizadas, seguem elas um padrão bíblico que as identificam de imediato como obra divina. Antes de tudo, falaremos acerca de seu fundamento. Ponto 1. O fundamento das experiências cristãs. A autêntica experiência cristã tem início com a audição da Palavra de Deus, segundo declara o apóstolo Paulo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 17. Portanto, a fé é a nossa primeira experiência por levar-nos à presença divina. Hebreus 11 e versículo 6. Nesse ponto de nossa experiência redentora, com base no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, passamos a experimentar a plenitude da graça salvífica de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e versículo 8. Ponto 2. A experiência da salvação. Já salvo pela graça por intermédio da fé, o pecador arrependido passa a experimentar a inefável alegria da salvação, comum a todos os filhos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vejamos em primeiro lugar a experiência do rei Davi, depois de haver caído em duplo pecado. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Salmo 51 e versículo 12. Esta também foi a experiência de Zaqueu após ter recebido Jesus Cristo em sua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o alegremente. Lucas capítulo 19 e versículo 6. Portanto, a experiência da salvação não tem de ser inventada, nem aumentada ou diminuída. Ela é real e acompanha a conversão até do mais depravado pecador. Jesus Cristo, de fato, transforma o homem numa nova criatura e dá-lhe da inefável alegria. Ponto 3. A experiência do batismo com o Espírito Santo. Agora salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, ao novo crente é ofertada pelo próprio Salvador a experiência do batismo com o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1 e versículo 5. A autenticidade dessa gloriosa experiência dá-se através das línguas estranhas que atestam cabalmente o recebimento da promessa pentecostal. Vejamos, pois, como se deu a manifestação inicial do batismo com o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e versículo 4. Igual padrão é observado também na casa de Cornélio e em Éfeso com os 12 discípulos. Confira, por favor, Atos 10, do versículo 44 ao 48 e 19, do versículo 1 ao versículo 6. Ponto 4. A experiência do fruto do Espírito Santo. Através do fruto do Espírito, o Senhor Jesus nos faculta as experiências mais sublimes em nosso contato com este mundo que jaz no maligno. Atentemos, pois, a esta descrição paulina.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5 e versículo 22. Cultivando o fruto do Espírito em nosso cotidiano, experimentaremos a plenitude da graça de Deus nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Efésios 1, versículos 3 e 4. Ponto 5. A experiência do amor cristão. Por intermédio do mais excelente dos dons, o amor divino, temos condições de imitar o Senhor Jesus Cristo em cada fase de nosso viver. Por essa razão, o apóstolo Pedro exorta-nos com santa insistência: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1 e 22. Se exercermos, pois, plenamente o amor divino, viveremos a mais impensável das experiências: amar quem nos odeia e que só nos deseja o mal. Assim agia o Senhor Jesus Cristo, nosso meigo e terno Salvador. 1 Pedro 2, 21 ao 25. Ponto 6. A experiência da bendita esperança, o arrebatamento da Igreja. O crente que aguarda o arrebatamento da Igreja, almejando ardentemente desde já estar com o Senhor Jesus Cristo, passa a experimentar um forte e irresistível processo de santificação, conforme escreve o apóstolo do amor. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3 e 3. A experiência da santificação faz-nos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ressaltamos que tal experiência não é mística, nem ascética, mas bíblica e padronizada pelo exemplo dos santos profetas e dos apóstolos do Cordeiro. Ponto 7. A experiência do arrebatamento da Igreja. Apesar de não termos sido ainda arrebatados, é-nos facultado desfrutar desde já o que o autor da Epístola aos Hebreus chama de os poderes do mundo vindouro. Hebreus capítulo 6 e versículo 5. Entre as virtudes do que ainda está por vir, podemos citar a etapa escatológica do derramamento do Espírito Santo, segundo profetizou Joel. Capítulo 2, do versículo 28 ao 31. Portanto, o autêntico Pentecostes bíblico não se limitou aos dias apostólicos, nem ficou retido no cenáculo. De acordo com Atos capítulo 2 e versículo 39, podemos experimentar, a partir de agora, um grande e autêntico avivamento espiritual. Esta é a experiência que todos os crentes, filhos de Deus, almejamos. Apesar da apostasia final, nenhuma promessa divina foi anulada. Leiamos, pois, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Promessa maravilhosa. Conclusão. Não precisamos transformar nossos cultos, nem os transformar num espetáculo dantesco, a fim de experimentarmos o que Deus nos tem reservado. Mantenhamos a ordem e a decência em nossas reuniões e, se por acaso começarmos a experimentar algo estranho ao padrão bíblico, lembremo-nos desta recomendação paulina. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo,
E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Filipenses 3 e versículo 15. Tenhamos, pois, a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus, inclusive para aferir e julgar e confrontar todas as nossas experiências. Quanto à teologia da experiência, o que podemos dizer? Deixemos tal extravagância de lado e apeguemo-nos cada vez mais à Bíblia Sagrada. Na verdade, o que há por aí é muita experiência sem teologia e sem Bíblia alguma. Além do mais, a teologia da experiência é uma porta escancarada ao liberalismo teológico, à heresia e à apostasia de perdição nestes últimos tempos. Que o Senhor Jesus nos guarde das arremetidas do Anticristo. Ora vem, Senhor Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos viver, Senhor, verdadeiras experiências espirituais. Queremos sentir o Teu amor, mas que todas elas sejam aferidas pela Bíblia Sagrada, a Tua inspirada e inerrante e absoluta e sempre atual palavra. Ó Deus, salva almas. É a maior experiência. Batiza com o Espírito Santo. É a experiência indispensável para todo salvo. E dá-nos do fruto do Espírito, para que possamos experimentar-te e sentir o teu amor em nosso dia a dia. E em breve seremos arrebatados. Ó experiência das experiências! Ó Pai Celeste, tudo isso agradecemos-te em nome de teu amado Filho, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.